Olá a todos. Eu tenho tentado trazer aqui para vocês provas de que é possível controlar o cérebro de uma pessoa através de tecnologia, de nanopartículas e de fungos. E hoje eu trarei uma prova contundente disto, graças ao trabalho de uma amiga aqui do canal que tem feito aquilo que eu pedi para vocês, que façam pesquisas do assunto e me mandem os links quando possível. Vou trazer esse assunto mais vezes porque as pessoas estão colaborando aqui com vocês, trazendo essas informações. Só antes eu quero mostrar a vocês e alertar que mais uma vez eu mudei o nome do canal agora para Revelar. Antes o nome era Review, mas isso acabou atrapalhando. Muita gente não consegue encontrar mais o canal e nem o vídeo, porque ele mudou de Jason Rosa para Review. E agora, aportuguesando, traduzindo para o português, eu acredito que vai facilitar para que as pessoas cheguem aqui. Isso acontece porque as pessoas não se inscrevem no canal. Elas pensam, quando eu tiver interesse eu vou lá e pesquiso o nome e eu acabo encontrando. Muitas destas se perderam aqui do canal, portanto, um aviso, se inscreva e aí você vai acabar recebendo os outros vídeos. Mas vamos ao que interessa. Esse vídeo aqui, pessoal, é de uma palestra do TEDx. Nela, esse pesquisador aqui está mostrando essa tecnologia que ele desenvolveu, onde ele conecta o cérebro da pessoa e os impulsos nervosos dela a um computador, e esse computador então sintetiza aquilo que ela havia pensado. Então, quando ela pensa, por exemplo, aqui ele conectou apenas ao corpo, quando ela pensa em mover o braço dela, conectou apenas ao braço. Quando ela pensa em mover o braço dela, o computador sintetiza esses sinais e transfere os sinais ao braço deste aqui, que seria o hospedeiro, como se ela representasse o parasita e ele o hospedeiro. E então ele acaba movimentando os braços, eu vou mostrar aqui para vocês, involuntariamente, ou seja, ela é que está controlando o movimento do braço dele. Vamos ver aqui. Ele vai fazer ele pede para que ela feche a mão, não há movimento por enquanto. Ela continua fechando até que, veja só, o braço começa a obedecer aos impulsos que ela está enviando. As pessoas acham muito interessante, vocês estão vendo. Eu vou colocar o link aqui, depois vocês assistam. Então, o cérebro dela controla o braço dela, que manda os sinais para o computador, que por outro lado manda os sinais para o cérebro dele, então refletir o movimento dela no braço dele. Ou seja, ele está parasitado por ela. O cérebro dele está controlado por ela. Então acho que isso é uma prova contundente de que isso é possível, Mas nós vamos a mais, vamos adiante aqui. Nanopartículas de ouro podem controlar remotamente o cérebro. Pessoal, isso é importantíssimo, porque isso vai refletir lá na frente, no futuro dos seus filhos e netos. Você precisa entender o que está acontecendo no mundo, não é brincadeira o que nós estamos fazendo aqui. É apenas a mais recente reviravolta na nanotecnologia que está usando o ouro como uma remediação. Vamos colocar, isso aqui é uma matéria de 2015, pessoal. Entendam isso. Alguns dos mais novos tratamentos médicos por aí exigem ouro, hastes, esferas minúsculas envoltas em ouro. Estas nanopartículas são projetadas para procurar células tumorais e destruí-las, ou usadas como contracepção masculina injetável e reversível. Mas no futuro, nanopartículas de ouro podem até ser usadas para controlar nosso cérebro. Ou melhor, para ativar células cerebrais remotamente e ajudar a tratar flagelos neurológicos. Na verdade, o que vai acabar acontecendo é isso aqui. As pessoas vão acabar robotizadas, tá, pessoal? Veja só, vamos conectar isso com a questão dos fungos. Mas o fungo não pode controlar o cérebro humano. Pode. O que é um cogumelo? Um cogumelo é uma espécie de fungo. O toxoplasma é uma espécie de fungo. Veja o que diz isso aqui. Quando tomei um cogumelo alucinógeno em Amsterdã, percebi que era muito subjetivo aos pensamentos. Perguntei se eu estava chapado e me responderam que estava alto como uma sopa de cogumelos. Então imaginei meu rosto como uma tigela de sopa de cogumelos, ou seja, aquilo que eles disseram para ele sugestionou o cérebro dele a criar essa imaginação.
Eu podia, diz ele, sentir o cheiro do meu rosto. Imaginei que a cada movimento os pedaços flutuantes de cogumelos, sendo meus olhos, meu nariz, minha boca, meio que mexiam e isso me deixava ainda mais divertido. Ou seja, esta sopa alucinógena de cogumelos mexeu com o cérebro da pessoa. Então, tanto nanopartículas folhadas a ouro quanto fungos afetam o cérebro. Isso é lógico. Quem é que não sabe das histórias aí dos cogumelos alucinógenos? Essa informação complementa as demais. Cogumelos se comunicam usando até 50 palavras, afirma a cientista. O professor teoriza que impulsos elétricos enviados por organismos micológicos podem ser semelhantes à linguagem humana. Veja só, eles têm capacidade de comunicação através de impulsos elétricos. Ora, o que é que movimentou o braço desse rapaz aqui se não foram impulsos elétricos enviados pela sua parasita, digamos assim, né, no exemplo. Então, os impulsos elétricos saídos do cérebro dela movimentaram o braço dela, isso foi sintetizado no computador, esses impulsos passaram para ele. E aqui está dizendo que os cogumelos são capazes de emitir comunicação através de impulsos elétricos. Tudo bem, então eles são capazes, como diz aqui, de se comunicar utilizando esses impulsos elétricos. Isso aqui é um fungo, né? É um cogumelo. Não é aquele cogumelo utilizado para alucinógeno, porque alguns podem ser utilizados sem exterminar a vida do usuário, outros não, né? Se você utilizar, você acaba embaixo de 7 palmos, né? Mas esse aqui não é o caso. Mas eles estão dizendo, os fungos são capazes de comunicação através de impulsos elétricos. Ou seja, a pergunta é, será que esses impulsos elétricos, além de servir para a comunicação entre os fungos, podem ser utilizados para controlar os movimentos ou as vontades de um mamífero, de um ser humano, por exemplo? Bom, vamos a esse aqui, ó. Controle da mente por parasitas. É uma matéria velha, de 2006. Quem é que já não sabe que isso aqui é possível? Eles dizem, ó, metade da população humana do mundo está com toxoplasma, ou seja, parasitas no corpo e no cérebro. Eles falam do Toxoplasma gondii, que nós já falamos aqui várias vezes. Eles explicam como um rato, por exemplo, que está com o Toxoplasma gondii, ele perde a noção do perigo literalmente. Por quê? Porque quando um rato saudável sente o cheiro da urina de um gato na região, ele evita aquela região. Ele não vai para aquela região. Por quê? Porque ele é um instinto de sobrevivência. Só que quando ele tem o Toxoplasma gondii no seu cérebro, esse medo, né, que é ativado pela urina do gato, ele desaparece. O rato fica corajoso além da conta, ou seja, burro, né? E aí ele vai, invade o território do gato. E claro, nós não estamos falando desses gatos gordos de apartamentos, Garfield, nós estamos falando dos gatos naturais. O gato natural vai lá e papa o rato, né? E aí esse parasita, ele fúngico, né? Ele sai, ou melhor, ele é transmitido para o gato. E aí o gato, né, no contato com o ser humano, acaba transmitindo isso para o ser humano. Então, o objetivo do fungo, e nós estamos aqui numa série de vídeos tentando mostrar para vocês que os fungos têm uma inteligência e que são muito mais do que as pessoas estão pensando, o objetivo dele era chegar no cérebro humano. E aí, então, o questionamento é, se as nanopartículas podem controlar por impulso elétrico o comportamento humano, os fungos também não podem? Aqui eles estão dizendo que sim, que o comportamento humano é influenciado por toxoplasma e outros tipos de fungos, né? Então, as células humanas criadas em placas de Petri com toxoplasma responderão a esse DROGAS como, vamos dizer assim, como de uma maneira diferente. Tem palavras aqui que são proscritas, né, pessoal? Mas enfim, vamos adiante aqui, ó. O NeuroTwin, a tecnologia de cérebro gêmeo digital para tratar problemas neurológicos. Um projeto
da EIC Pathfinder da União Europeia Horizon 2020, coordenado pela fulano de tal e tal, está buscando o quê? Promover pesquisas e inovações colaborativas e interdisciplinares em tecnologias futuras para construir uma estrutura computacional que represente os mecanismos de interação de campos elétricos com redes personalizadas do cérebro humano. Ou seja, eles estão querendo criar um cérebro gêmeo. Através do quê? De mecanismos elétricos. Como é que isso vai reagir no cérebro humano? Ora, se eles conseguirem criar um cérebro gêmeo computacional, esse cérebro não pode parasitar a pessoa, como nós vimos aqui essa moça fazendo através do computador. É óbvio que poderá. Então eles fazem uma cópia do seu cérebro idêntica, através dos impulsos elétricos do seu cérebro. Como é que eles vão fazer isso? Colocando nanopartículas dentro do seu cérebro, eles fazem um mapeamento completo, uma cópia. E aí eles começam a poder projetar, através de impulsos elétricos, as suas decisões, os seus pensamentos e até os seus movimentos, certo? E eu penso que os fungos vão ser utilizados como uma espécie de conector entre as duas coisas. Quer dizer, as nanopartículas metálicas terão de ter um intermediário entre elas e o barro do corpo humano. E, na minha opinião, o meu instinto está me dizendo isso, digamos assim, né, que serão os fungos, esse conector. E aí isso nos traz a esta última matéria aqui. Ou melhor, não é a última ainda. Não. A miconanotecnologia é a interface entre a micologia e a nanotecnologia. É o que eu estou dizendo, é o que o meu instinto tem dito, e aqui nós estamos chegando a provas graças às matérias aí que a amiga do canal tem enviado. Só não falo o nome dela porque ela não me autorizou expressamente, né? Então, a miconanotecnologia será essa interface entre a micologia, que é essa questão dos fungos, com a nanotecnologia. E aí, depois desta junção, vem a junção com o cérebro humano. É lógico. Tudo isso aqui vai ficar para vocês estudarem com calma, pesquisarem mais profundamente e me mandarem as matérias que vocês encontrarem para que eu traga mais provas para que as pessoas entendam o que está por vir. E aí vemos esse tipo de matéria aqui, ó, mente digital, órgãos digitais e vida eterna digital, né? Então eles pensam que eles vão conseguir transferir as memórias da humanidade, toda ela para os ciborgues, para as mentes transhumanas, né? Tudo isso aqui está sendo preditivamente mostrado para vocês há muito tempo. Ó, vamos ver aqui a tradução. Controle cerebral, nanopartículas de controle cerebral. Deve haver um rótulo de aviso. Eles não estão questionando se isso pode ou não acontecer. Eles estão dizendo que isso é possível de ser feito. As pessoas estão preocupadas com as nanopartículas de controle mental. Aonde? Não vou nem dizer aqui para que esse vídeo chegue a vocês. Pessoal, estudem o assunto. Não deixem de levar isso a sério, porque embora talvez eu não tenha a capacidade de explicar adequadamente como deveria, até porque há um limite de tempo, porque as pessoas já não abrem esse tipo de assunto tão frequentemente, porque elas acham que isso é ficcional demais. E além disso, se eu trouxer isso explicado com muitos detalhes, o vídeo acaba se estendendo, e aí sim que as pessoas não vão abrir. E o objetivo é que isso chegue a maior número de pessoas, porque as pessoas estão em risco e não estão percebendo. Não é brincadeira. Mas, depois, quando acontecer, pelo menos a minha parte eu fiz. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.